Muito bem, boa tarde. Muito obrigado pelo convite ao Rony. Com a certeza de que esta vai ser a última vez, porque o Rony não sabia quando me estava a convidar que eu ia ser o pior dos pesadelos para ele, uma vez que eu aparentemente fui o último dos conferencistas a entregar a minha conferência e só por isso, ainda bem que isto é online, porque teria a certeza que haveria alguma espera para mim. Eu confesso que é bastante novo para mim, um tipo de apresentação deste tipo. Estou habituado a conferências que são para profissionais e não tanto este tipo de apresentações mais gerais. De qualquer das formas, deixem-me apresentar. O meu nome é Rui Coelho, eu sou o fundador de uma empresa portuguesa chamada Bonisi e desde há 9 anos esta parte decidi modificar um pouco a minha vida. Eu comecei pela medicina dentária com uma breve passagem pela cirurgia maxilofacial e decidi fundar uma empresa para fazer dispositivos médicos individualizados, que são conhecidos como os Custom-Made Medical Devices. E o que é isto? Os dispositivos médicos existentes no mercado são normalmente dispositivos médicos que estão numa prateleira, existem em vários tamanhos, mas nós não. Nós baseamos-nos em tomografias de pacientes, nós reconstruímos tridimensionalmente todo o seu volume ósseo, ou muitas das vezes tecidos moles, e em função disso nós desenhamos e fabricamos os dispositivos médicos para cada um dos pacientes. Dentro deste tipo de dispositivos existe uma pequena diferença. Aqui nós podemos adaptar a determinados pacientes pré-operatório um dispositivo médico já existente no mercado, o processo, ou então fabricá-lo de vez. O processo é relativamente parecido, ou seja, existe sempre como base uma tomografia que é feita a um paciente, um ataque, vulgarmente falado, em que, baseado nessas imagens dessa tomografia, nós conseguimos fazer uma reconstrução tridimensional do que é o volume, e nós aqui dedicamos essencialmente à parte óssea, mas conseguimos fazer a reconstrução desse volume ósseo. A partir desse princípio, nós podemos fazer planeamentos em algo que imagino que neste caso é algo que o Rony admira muito, uma vez que se trata de cirurgia ortognática e está muito mais relacionado com ele, mas nós podemos planear no modelo em CAD, ou seja, em desenho assistido por computador, podemos fazer todo o planeamento e de seguida, baseado nesse planeamento, nós podemos imprimir um modelo que neste caso com os avanços de mandíbula, do queixo, e avanços do maxilar, retrocessos da mandíbula, para conseguir fazer com que os dois maxilares consigam ocupar a posição correta no maciço facial. E que baseado nisto nós pegamos em microplacas que depois, porque na realidade vai ser induzida uma fratura, e nós podemos dobrar estas microplacas para que depois já cheguem completamente na sua forma definitiva, para que o médico não tenha que o estar a fazer intraoperativamente, que lhe faz aumentar os tempos cirúrgicos e que torna tudo muito mais difícil. Outra forma será nós fazermos com o mesmo método, nós fazemos a reconstrução tridimensional do volume ósseo da pessoa,
nós planeamos tudo em desenho digital, só que depois nós fabricamos a peça e não a vamos adaptar a um modelo, mas sim fabricamos a peça toda. Ora, aqui o processo é muito mais complexo, porque para podermos fabricar este tipo de peças e devido à complexidade daquilo que é o maciço facial, nós temos que fazer por processos que são chamada de impressão 3D. E então os dispositivos médicos que nós fazemos são dispositivos médicos chamados, são chamados dispositivos médicos por impressão. Muito bem, a impressão 3D é necessário sempre introduzi-la um pouco para que consigam perceber o que é. É verdade é que, embora já comece a ser muito do conhecimento público, elas têm pequenos pormenores que é necessário estar a entender. E a impressão 3D, existem claramente outras coisas muito mais técnicas no mercado, mas daquilo que é mais vulgar, nós podemos pegar em 3 tipos de impressão, é chamada FDM, SLA ou DLP, que basicamente é a mesma coisa, já vamos tentar perceber porquê, e a chamada SLM. São siglas muito engraçadas, ninguém percebe nada do que é que elas querem dizer, mas eu vou já conseguir explicar. A primeira é aquela com que toda a gente conhece, e muitos de vocês se calhar até têm em casa, uma impressora 3D destas, chamada FDM, ou Fusion Deposition Modeling, ou seja, existe um filamento que vai ser fundido e pela deslocação ele vai ser depositado em função do modelo que nós planeamos. É o processo mais conhecido, é o processo mais simples. Existem na realidade hoje em dia impressoras no mercado por 200 euros ou assim que conseguem ter esta capacidade, é claro que não são essas que nós trabalhamos, mas ainda assim é um processo que quase toda a gente conhece, é um processo que começa a fazer parte de quase todas as casas, quer seja para imprimir um boneco para os nossos filhos, quer seja para uma pequena peça do carro que partiu, e nós conseguimos hoje em dia ir às marcas, buscar os modelos e conseguimos estar a imprimir em casa, porque existem em bibliotecas já hoje em dia quase todas as marcas têm o 3D das suas peças. Outra forma, que é uma forma já mais técnica, é uma forma que os dentistas conhecem muito de perto, é chamado SLA ou DLP. SLA é estereolitografia, ou o outro processo chamado Direct Lighting Processing. Na realidade, ambas utilizam o mesmo material, utilizam um líquido que, através de uma luz, e aqui é que faz a diferença entre o SLA e o DLP, um é um pequeno feixe de luz que se vai deslocando, o outro é um televisor que está ali por baixo, um LCD que vai projetando uma luz e que faz camada a camada daquilo que pretende fazer. Na realidade, não é muito diferente daquilo quando se vai a um dentista, é aquela luzinha que ele tem, que toda a gente lhe chama o secador, que no fundo é uma luz que consegue ativar a resina e endurecê-la. E assim, layer by layer, por cada camadinha muito fininha de 0,25 do milímetro, nós vamos construindo ao longo de 6, 8 horas, vamos conseguindo construir todos estes modelos. Ora, aqui já é muito mais técnico, nós não só conseguimos fabricar modelos cirúrgicos, como também conseguimos fazer o que se chama os biomodelos, são modelos de estudo que são muito importantes para que um médico, antes de poder operar alguém, poder ter na sua mão aquilo que vai encontrar durante a intervenção, vai-lhe facilitar imenso o planeamento. Para além disso, é o processo em que se consegue fazer, por exemplo, uma coisa que hoje em dia é muito falada, chamada cirurgia minimamente invasiva. Como cirurgia minimamente invasiva, interpreta-se como aquela cirurgia em que nós conseguimos... Perdão, perdi-me aqui um bocadinho. Tenho que compartilhar aqui a tela novamente. E aqui vamos.
é aquela cirurgia em que, porque nós conseguimos planear e fixamos uma peça, imprimimos uma peça que nos guia as nossas ferramentas, sem termos que estar a utilizar bisturis para abrir, nós conseguimos, com um pequeno buraquinho, chegar a determinados sítios. O outro processo, este já muito mais profissional, porque são máquinas com outro nível, o chamado Selective Laser Melting, que na realidade é um laser, parte de uma base de pó, que nós conseguimos ver aqui nos bordos este pequeno pó. Então partimos de uma base de pó metálico, também pode ser na realidade polímeros, nós no nosso caso só utilizamos pós metálicos, no nosso caso titânio, e que camadinha de pó, vem um laser que vai soldando as pecinhas, vai soldando aquele pó, um pó muito fino, mas vai soldando o pó até se conseguir obter uma peça que toda ela, e ao longo de muitas horas, está densa por causa desta solda. Muito bem, eu já abordei um bocadinho este pormenor, é que os materiais 3D nós fazemos os materiais que nós utilizamos biomédicos são os polímeros, as resinas e os metais. Este é um exemplo de uns dispositivos médicos que fabricamos. Na realidade, um jovem que teve um acidente, teve que fazer reparações à altura e acabou por fazer um enxerto de costela por causa de um segmento de mandíbula que perdeu um segmento da arcada zigomática que nos dá esta forma, e inclusive a fratura da mandíbula do outro lado fez com que ele estava com uma assimetria muito grande. Ora, hoje, há uns anos atrás, nós teríamos que ir buscar osso ou outros locais, teríamos que ter cirurgias extremamente invasivas, cirurgias que demorariam horas, muitas das vezes muito mais que uma intervenção. Hoje, com todo o processo digital em que nós conseguimos desenhar, nós conseguimos planear, nós conseguimos inclusive ter uma ideia quase precisa de qual é que vai ser o efeito e com isso mostrar imagens de qual é que vai ser o resultado final para conseguirmos fazer isto. Mas, ao sabermos qual vai ser a dimensão dos dispositivos médicos, nós conseguimos desenhar em várias partes ou um só, dependendo do espaço cirúrgico que nós vamos ter. Isto pode parecer que não, mas é fantástico, porque nós, medindo o dispositivo médico e está desenhado à medida, nós sabemos se conseguimos evitar, por exemplo, fazer cicatrizes, porque isso vai depender de fazermos incisões extraorais ou fazermos incisões intraorais. Mas estes materiais são escolhidos também até pelas suas próprias características físicas que têm, pela flexibilidade que têm, a pressão exercida sobre isto consegue-lhes dar alguma flexibilidade que torna uma mímica mais agradável e mais natural. Outro dos produtos que nós fazemos, e na realidade isto pelo tal método do líquido, da resina que a gente imprime, são cerâmicas, porque nós podemos utilizar pó cerâmico diluído dentro de uma resina, fabricamos já um bocado como mostramos aqueles modelos e depois no final nós metemos dentro de um forno, queimamos toda a resina, a cerâmica fica organizada e perante um processo de cozedura de cerâmica chamado sinterização, que é a mesma coisa que a gente faz a um prato, primeiro tem uma substância que é mole e quando vai acabar de cozer acaba por se tornar num cerâmico. Nós podemos fazer isto para fazer substitutos ósseos, porque nós conseguimos pegar no modelo ósseo e naquilo que é a arquitetura de um osso e podemos pegar nisto e fabricar exatamente igual àquilo que falta lá, com o mesmo desenho. E sendo que quando nós formos implantar, do ponto de vista de recuperação física do organismo, é sempre muito mais fácil. Muito mais
complicado o processo, como já falamos, que é o Select Laser Melting, que é nós fabricarmos metais por impressão. Os metais por impressão é uma mais-valia enorme no maciço facial. A face é constituída por ossos muito finos, cheios de cavidades. Nós temos uma concentração na face de 4 dos órgãos sensoriais que nós temos. E parece que não, isto implica uma precisão, implica nós termos um cuidado extremo em tudo aquilo que nós fazemos, que é diferente de nós termos um joelho, termos uma articulação coxofemoral, um ombro, que é algo que é muito mais grosseiro e temos grandes quantidades de tecido a cobrir. Ainda assim existem algumas complicações. Agora imaginem o que é que todo o interior do nariz é só cavidades, paredes muito fininhas, tecidos muito, muito fininhos, e que nós temos que desenhar peças para caberem aqui e que o organismo as consiga aceitar. E isso tem sido a mais-valia enorme, e o grande salto que hoje em dia a cirurgia maxilofacial está a ter na reconstrução facial é essencialmente esta impressão 3D e estes modelos. Vamos passar a algo prático e como é que nós conseguimos ajudar pessoas? Isso é aquilo que é o mais importante. Todas as pessoas têm uma história por trás, e esta senhora, que é romena, tem 10 anos de experiência de cirurgias. Passou pelo inferno, ela fez 2 retalhos de perónio, ou seja, ela foi buscar, porque ela teve um tumor na região anterior da mandíbula, teve que retirar esta mandíbula e depois foi reconstruída com perónio uma vez, foi reconstruída com perónio segunda vez, foi perdendo esses tratamentos e neste momento estava com uma placa e esta placa quase que está para se expor, quase que está para furar a pele. Ora, desenharmos uma peça para esta pessoa é um desafio, é muito mais do que engenharia. Na realidade é o casamento da engenharia com um cirurgião, ou seja, um cirurgião consegue pôr todo o seu conhecimento de anatomia, de fisiologia, de dinâmica da abertura e fecho da boca, de perceber onde é que são os músculos e consegue guiá-los através do dispositivo, consegue fazer com que o dispositivo esteja todo ele envolvido pela anatomia que ele conhece, ou seja, são dispositivos que são desenhados guiados anatomicamente e pela experiência cirúrgica dos médicos. Vamos ver se eu tenho o desafio de conseguir pôr isto aqui a funcionar. E então, na realidade, o dispositivo é assim, a pessoa ainda tem alguns segmentos de mandíbula e nesses segmentos de mandíbula vai estar, por outra vez, porque foi muito rápido, vai estar fixo esta peça que inclusive até tenha lugar para poder ser metido dentes a seguir. E este foi o resultado final da paciente que acabou por conseguir projetar o queixo para a frente e conseguimos, entretanto, fazer uma pessoa que se consegue perfeitamente adaptar de novo à sociedade. E há história também de pessoas, eu penso que é outro tema muito querido para o Rony, uma vez que nós estamos aqui a falar em alguns casos conseguimos evitar cirurgias que são mais agressivas, como a cirurgia ortognática, em que esta pessoa no mesmo dia sai logo com um aspecto diferente e mais são dispositivos que são guiados anatomicamente. A impressão 3D permite-nos desenhar isto porque nós sabemos que há aqui músculos, os músculos que são elevadores do lábio superior, o músculo que é elevador da comissura da abertura da boca, quer dizer, dos cantos da boca, que vem passar daqui até ali e nós forçamos a que ele possa estar assim aqui, bem como outros pormenores. E isto
faz com que nós possamos pegar numa pessoa que viveu toda a vida com este lábio assim, esteticamente, com esta retrosão maxilar, e que teria que, normalmente, por técnicas tradicionais, cortar o maxilar, como nós vimos há um bocado, avançá-lo, colocar microplacas, estar internado seguramente 3 semanas ou assim, e no mesmo dia saiu assim. Mas há mais histórias por trás, e porque cada vez mais são tremendos os casos que nos chegam de gente que é muito, muito jovem, gente que a gente consegue evitar que a sua vida fique marcada por um pequeno precalço da sua vida. E esta é uma jovem da Índia que, na realidade, com uma intervenção que normalmente demoraria 16 horas, tendo feito, desenhado, e que teria que ir coletar um pedaço de osso da perna para conseguir colocar aqui, teria que andar a fazer microcirurgia vascular, são processos extremamente complicados, iria deixar cicatrizes muito maiores, e este jovem com uma pequena cicatriz conseguiu reduzir uma cirurgia que era de 16 horas para 3 horas e meia, e com toda a função muito melhor do que aquilo que até hoje era feito. Um pouco sobre a nossa empresa. A nossa empresa chama-se Bonizzi. Nós até hoje temos 1112 pessoas implantadas com os nossos dispositivos. Estamos presentes em 32 países. O mais incrível que tem sido isto é porque há países que eu ouvia falar, como o Iraque, o Vietnã, que nunca visitei e nunca esteve na minha... E hoje em dia eu falo com pessoas destes países, e para mim tem sido uma experiência brutal. Tem sido a alegria de ter dado este passo, tem sido uma coisa mesmo muito, muito importante, permitiu-me conhecer o mundo por todo lado, e hoje em dia é uma coisa que é muito, muito importante. Nós ficamos sempre, mas sempre, sempre, sempre com as fotos dos nossos pacientes, nós criamos laços, nós fazemos trabalho individualizado, nós criamos laços com o médico que trata o paciente, e nós estamos sempre, sempre, sempre a falar, nós seguimos os follow-ups dos nossos casos durante muitos e muitos anos. E agora aquilo que nos trouxe aqui, efetivamente, é que a impressão 3D de dispositivos médicos é uma coisa fantástica para este tipo de pacientes fissurados, e na realidade temos vindo a receber muitos. Eu vou só deixar ficar aqui alguns vídeos daquilo que é o planeamento que nós fazemos. Estes casos de fissuras são extremamente difíceis de resolver, porque a tentativa de enxertos é normalmente uma tentativa muito difícil, é fácil até conseguir recuperar do ponto de vista de tecidos moles, mas depois de recuperar tecidos duros, muitas das vezes implica muitas cirurgias, com alguma dificuldade em conseguir obter resultados, e deste ponto de vista, tratar estes pacientes é uma cirurgia única, ou seja, a gente planeia, desenha, e em vez de nos fixarmos exatamente no eixo do dente, nós procuramos pontos de fixação que são distantes, baseado muito em princípios que são os princípios da traumatologia, os pontos que são bons nos ossos da face para fixar parafusos, e então desenhamos estes dispositivos médicos, que não é só gente jovem, na realidade isto era um senhor que há muitos anos que era desdentado, e que havia muita gente que, devido à fissura, não queria colocar implantes, porque depois há pequenas flexões do maxilar que iriam levar à perda dos implantes. Nestes casos, na realidade já tinha tentado, já tinha tido um pouco desses problemas assim. E então, como se pode ver, existem umas placas que vão passando pelo interior, são fixas, e na realidade uma das outras vantagens é que isto é imediato, ou seja, a pessoa fez a cirurgia e imediatamente sai com dentes, e num dia só. A maior parte dessas cirurgias são feitas com anestesia local. É uma pequena passagem
da manhã para a noite, a pessoa estava sem dentes e sai com dentes e vai jantar e tudo isso já com eles. E tem sido, para mim, uma evolução enorme naquilo que é, hoje em dia, toda esta problemática da fissura palatina. E aqui vemos, nós limitámos-nos a fazer aqui um bocado o que é só o planeamento, está bem? E mais um caso, só tirar aqui o céu. Mais um caso, casos muito, muito típicos, ainda por cima com uma microdontia, um pequeno dentinho, e em que nós conseguimos perfeitamente desenhar, inclusive planeámos já a forma onde vai sair os pontos onde se vão conectar os dentes, nós já fazemos todo um planeamento digital, de forma a que seja algo como montar um Lego, não seja algo que se tenha que inventar durante a cirurgia, tudo vai pré-planeado, tudo vai pré-desenhado. Aquilo que nós esperamos sempre é nunca ter surpresas em todo o processo, é demorar pouco tempo as cirurgias e é conseguir fazer isto o mais previsível possível. Não sei porque é que me aconteceu isto, mas... Perdão, que era este último caso. E o último caso, um caso que nós tivemos a fazer, na realidade, para a Galiza, muitos destes casos a maior parte dos casos que nós temos são de Espanha, só agora muito recentemente estamos a trabalhar com hospitais portugueses, mas, como sabe, não é? Santos à porta de casa nunca fizeram milagres, mas assim, na realidade trabalhamos muito mais com hospitais estrangeiros do que portugueses, e é assim que nós conseguimos recuperar todas as coisas. Este desenho técnico permite-nos ver que todos os parafusos estão bem ancorados, ou seja, não há o risco de se colocar um ponto de ancoragem que a gente não sabe que não vai ficar bem fixado, porque já vai tudo com todos os furos para poder colocar os parafusos naqueles locais, já vai tudo planeado de forma a conseguir que os dentes saiam todos no sítio certo e que possam ser todos aparafusados no local ideal. Eu quero agora só terminar então a minha apresentação com uma pequena frase que assim, embora possa durante muito tempo, e nós sentimos muito isso, uma negação daquilo que é ciência, não adianta não acreditar porque ela existe, está bem? Muito obrigado, desculpa, Rony, por tudo e obrigado pela vossa atenção.